som aqui do meu, não toca o seu, toca o meu aqui. Amém, gente? Vamos chegando. Vê aí, Tó, se tá no... Já tá aparecendo? Amém. Boa noite, gente, tudo bem? Olá. Vamos chegando para a gente fazer nosso discipulado. Amém? Ali não tá aparecendo os comentários, tá vendo? Oi, Aline. Tudo bem? Joia? Que bom. Amém? Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Olá! Manda um beijão pro Gustavo. Como que vocês estão aí? Continuam na quarentena, né? Deus abençoe vocês, viu? Oi, Thalissa. Você falou que ia vir ver a Thalissa. Que Deus abençoe você também. Viu? Amém. Wilson. Seu Chuchu, tudo bem, seu Chuchu? Joinha, manda um beijão pra todo mundo aí. Saudades de todos. Valdir. Oi, Valdir. Bom vê-lo aqui. Manda um beijo pras meninas. 35 dias, a Aline tá falando que tá em quarentena, gente, lá na Espanha. A gente precisa lá olhar. É quarentena literal mesmo. Né? Eles vão chegar na não quarentena. Não é só simbólica, são 40 dias mesmo. Né? Lá eles estão realmente no 40 dias. Aumenta o seu celular, mãe. Cami, tudo bem? Sempre fiel com a gente. Isso. Tá, o som tá bom, pessoal? Vamos falando tá dando aí, para tá? ouvir audivelmente? Como é que tá o som aí? Tanto a minha voz quanto da Paula? Tranquilo? Oi, tia Raquel. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, gente. A gente vai falar hoje sobre esperando no Senhor, né? Sobre esse tempo também que a gente tem de espera, né? Vamos estar conversando um pouquinho sobre isso. Vocês vão se preparando aí. Pega lá um caderno para estar anotando alguns versículos. A gente vai colocar bastante versículos, né? Pega um caderno para... Amém. A Aline tá falando que o som tá legal. Um caderno para a gente tá anotando alguns versículos, tá? Pra gente tá conversando e depois vocês vão lendo os versículos para que a gente possa estar realmente entendendo, né? O que Deus tem para nos falar hoje, tá bem? Amém. O Valdir mandando um abraço. Oi, Renata. Oi, Luiz. Tudo bem? Um abração para todos que estão chegando aí também. Vamos lá, vamos só dar um tempinho mesmo para que a gente já possa... Abraço, Valdir. Já possa começar. Então, o intuito, gente, é da gente conversar, né? Então, vocês, por favor, vão colocando, né, perguntas, vão falando. Hoje a gente está com a participação, ela não está aparecendo, mas ela está aqui no cantinho. A Antônia está aqui com a gente também, né? Rafaela, tudo bem? Joia? E para que vocês realmente vão, né, questionando, seja que dê tempo agora ou depois, vocês estarem comentando, né? O Eric está aqui, depois também pode estar mandando, né, que ele responde, né, todas as dúvidas realmente que a gente possa estar sanando, né? Para que a gente realmente possa estar entendendo o que Deus tem para nos falar. Amém? Eu vou fazer uma oração agora para a gente iniciar, tá? Amém. Pai, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez a gente está aqui, Senhor, para entregar esse tempo nas Tuas mãos, Pai. E pedir, Senhor, que o Senhor toque em cada coração, em cada vida, Senhor, que está entrando, Senhor amado, nessa live, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. E que o Senhor realmente venha, Senhor, ao encontro das nossas necessidades, Pai. Entregamos, Senhor, toda essa situação, Senhor, que o mundo está vivendo, Pai. E que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós, Pai. Te adoramos, Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, Pai. Fala com cada um, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.
Gente, vamos lá, vamos começar. Alisson, Sueli, tudo bem? Vamos começar falando Salmos 40, versículo 1. Salmos 40, versículo 1, tá? Fala assim lá, ó. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Quase todos os homens de Deus, eles passaram pelo tempo da espera, né? Existe um tempo entre a profecia e realmente o cumprimento, né, dessa profecia, né? Dificilmente Deus responde muito na hora, né? É até interessante, né, para o pessoal aí que está ouvindo, nós hoje vamos falar exatamente sobre essa espera, essa paciência, mas a Paula já leu aqui e veja que interessante, às vezes a gente não se detém nas minúcias, né? Mas ele diz, esperei com paciência. Ou seja, ele poderia ter falado, esperei no Senhor, que já se trataria de uma espera, né? Mas ele falou, esperei com paciência, ou seja, é além de uma espera, né? É muito interessante isso, porque Deus, ele não tem pressa para moldar os seus servos, né? É verdade. Dani, Rodrigo, beijão, tudo bem? Obrigada. E Davi, né, eu vou colocar 3 exemplos aqui só para a gente entender. Davi, ele esperou mais ou menos 20 anos, desde o momento que ele recebeu, né, a primeira palavra de Deus, né, de que ele seria rei, ele esperou mais ou menos 20 anos. Abraão esperou 25 anos para que realmente ele tivesse o filho da promessa, né? E José, 17 anos foi a espera dele, né, por tudo aquilo que Deus tinha falado com ele, né? Então, e se Deus, ele é amor, por que ele faz com que a gente espere, né? Seu Wilson, barulho, que bom que você está aí. Tia Natália, Wilson, boa recuperação, Deus te abençoe. Então, fala. É até interessante, Paula, que você lança essa pergunta para nós, né? Tipo, se Deus é amor, por que ele faz nós esperarmos, né? Igual como a Paula colocou, Davi, ele era, bem dizer, um adolescente quando ele recebe uma promessa através do profeta Samuel, que vai lá e o unge para ser rei. Só que depois daquilo passaram-se muitos anos, ele vai estar à frente lá pela casa dos 30 anos, ele vai governar com 30 anos, né? Você pega Abraão, Deus espera ele ter 75 anos para realmente falar de uma forma mais clara qual era o objetivo de Deus com ele, e ele ainda vai esperar 25 anos para isso, né? Você pega José, da mesma forma, um adolescente, e lá na casa dos 30 anos Deus vai começar a fazer. Então, Paula, é interessante que a Paula lançou essa pergunta para nós. Por que será que Deus faz isso? E às vezes a gente olha para isso de uma forma negativa, né, Paula? Tipo, puxa vida, parece que essa promessa não acontece, ou parece que Deus tem algum tipo de prazer em ficar vendo nós naquele sentimento daquela ansiedade, daquele desespero, mas não é isso. Na realidade, é até um cuidado, né? A gente pode até ver isso, sabe, Paula, nas situações do dia a dia, quando nós vemos às vezes pessoas que não estavam preparadas para assumir determinados postos, e por um erro do homem mesmo, por um adiantamento do homem, que acaba colocando determinadas pessoas em certos lugares, e a falta de maturidade, a falta de experiência faz com que aquela pessoa caia. Sim. E o problema, sabe o que acontece? Que quando um cai, nem sempre cai um só, cai muitos às vezes, né? Então vamos lá, gente, vamos colocar aí a perguntinha que o Eric, né, que falou se Deus é amor, por que ele nos faz esperar, né? Porque ele gosta, né, de fazer com que a gente sofra, né, com que ele gosta de ver a gente angustiado. Não é isso, né? Ele realmente faz com que a gente espere justamente pelo que o Eric colocou, né? E
e Ele sabe o que é melhor para nós. Isso a gente entende, né? Mas será que realmente a gente crê que Deus é amor e que toda essa espera é que realmente Ele tem o melhor para a nossa vida? Então, são esses questionamentos que a gente, às vezes a gente passa isso, né, de uma forma muito corriqueira. Deus é amor, Ele tem um tempo, mas eu creio nisso. Eu creio realmente nessa palavra que Ele é amor e que o tempo da espera está nas mãos dEle, porque Ele nos ama, por isso Ele está fazendo com que a gente espere. Né? Então, são esses os questionamentos que a gente vai tentar, junto com vocês aí, tá desenvolvendo, tá bom? E o que está por trás da espera? Né? O que será que vem? Né? Essa paciência, né? A paciência é a atitude correta? Ou será que eu estou sendo passivo diante da situação? Né? Eu sempre me questionei sobre isso, né? As minhas amigas de coração, como a Antônia que está aqui, algumas outras que me acompanham, conhecem essa minha ansiedade às vezes, né? Por quê? A ansiedade vem porque eu me acho passiva diante de algumas coisas, né? E Deus tem falado que não. Deus tem falado que a espera, e a espera com paciência, sim, é o que realmente vai, é o que realmente Ele tem para nós, né? É esse a conclusão, né? Não é só uma passividade. A passividade ela vem quando eu não oro, né? Quando eu não, sim, coloco isso, exato, diante de Deus, exato, né? Mas não por esperar. Né? Não por realmente esperar. É interessante que até, Paula, como até tem no estudo, Paulo, no livro de Romanos, ele vai no mesmo sentido de Salmos, né? Então, quando Paulo vai tratar desse assunto, ele vai falar também sobre a paciência no esperar, né? Ou seja, um outro autor, alguém usado por Deus também, um mestre na palavra, mas ao invés de ele falar só em esperar, ele fala em esperar com paciência. Mas o que a Paula coloca, amados, é muito interessante, porque dentro de nós há um conflito. Um conflito em que sentido? Há poucos dias atrás, quando nós tratávamos sobre ouvir Deus, uma das coisas mais importantes nessa hora é você ouvir Deus no sentido de entender o que se trata de ter uma paciência, aguardar o tempo certo, ou o que se trata às vezes de uma falta de ação nossa, né? Paulo, eu gosto muito daquele texto, né, que fala que Davi, ele aguarda o tempo de Deus. Mas quando Deus criava as oportunidades, ele não ficava parado. Veja que quando vai haver uma guerra com o gigante Golias, ele poderia dizer, espera aí, não é meu tempo. Deus não falou que é meu tempo agora. Mas ele tem a notícia que o rei daria filha como esposa daquele que vencesse o gigante, além de outras 1001 vantagens, e ele toma uma ação. Talvez ele pudesse dizer, olha, não sei se é o tempo determinado, talvez ainda Deus tenha um processo a caminho, assim como tinha, mas ele não perdia as oportunidades, né? Só para dar um oi para todo mundo, aí a Natália, a Juliana, né? O Túlio, legal, Túlio, ver você aí. A Aline coloca, né, que a espera, né, o amadurecimento e crescimento, sim, Aline, a gente vai falar justamente sobre as mesmas palavras que você colocou. Exatamente. É um dos tópicos que a gente vai desenrolar isso sim. Realmente, Túlio, o deserto faz com que a gente fique forte, né? E é essa que a gente vai estar conversando, tá? Em Romanos 8:25 fala assim, ó: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos, né? Então a espera, ela tá ligada à incredulidade ou à fé? São pontos, né, que às vezes a gente ouve, mas tem hora que parece que falta realmente entrar no nosso coração. Sim. Né? E o interessante aí, Paula, é que além de ele falar da paciência e do esperar, ele acrescenta mais um porém, aquilo que não vemos. Porque às vezes, amado, já é difícil nós esperarmos
aquilo que vemos. Ou seja, vamos dar um exemplo. Supondo que Deus mostra para você uma casa e diz: um dia esta casa deste lugar será sua. Você fica naquela expectativa, você fica criando situações para que um dia você possa adquirir a casa. Só que Deus é tão tremendo, amado, que às vezes Ele não diz aonde é a casa, Ele não diz a forma da casa, Ele não diz como Ele vai fazer com que você consiga comprar aquela casa, ou talvez até ganhar aquela casa. Então, veja até o exemplo que a Paula citou de Abraão, por exemplo, né? Olha, Abraão, tem uma notícia para você. Qual é a notícia? Sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde? Para o local, para a terra que eu te mostrarei. Mas não tinha mostrado ainda. Então, Paulo está falando exatamente disso, de um Deus que quer trabalhar a nossa paciência, quer trabalhar a nossa esperança, mas que quer trabalhar em cima de coisas que não vemos, né? Beijão. Então a fé, gente, ela tá ligada à espera, né? Ela tá ligada à fé. Não é incredulidade, é fé que a gente precisa para esperar. Não deixa com que, sabe, isso mude no seu coração. Esperar não é não ter fé, pelo contrário, é ter fé. Então a gente vai ver 3 pontos, tá? E o primeiro deles é: esperar não é falta de fé. Amém? Hebreus 6, de 11 a 12. Hebreus 6, de 11 a 12. Ele fala assim, ó: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amém? Fé e paciência para receber a herança que foi prometida. Negligente, né? Ele pode ser traduzido por descuidado, desleixado, né? Então, para herdar as promessas é necessário fé e paciência. É interessante que a Paula coloca nesse texto, amados, realmente o termo negligente. Porque às vezes nós entendemos assim: puxa vida, então se eu tenho que esperar, eu vou lá descansar e Deus um dia vai fazer para mim. Não, não é assim, amado. Por exemplo, você está buscando um trabalho. Ah, mas eu descanso em Deus. Puxa, amado, enquanto você não conquista esse trabalho, qual é a sua atitude, assim como Davi, Abraão e tantos outros? Poxa, eu vou elaborar um currículo. Se eu tenho chance de estudar para me aperfeiçoar mais, eu vou fazer. Ah, mas eu não estou vendo a perspectiva do trabalho. Ué, mas não é andar pela fé? Ah, se você pode se empenhar em melhorar, se aperfeiçoar, até que Deus um dia coloque aquele trabalho em tua mão, você deve fazê-lo. Mas isso não indica que você não está esperando. Ao contrário, isso indica que você está esperando, mas não sendo negligente, entende? Mara, beijo, tudo bem? Adriana também está aí com a gente. Grande abraço a todos aí, pessoal. Obrigado pela presença. Sim. E Hebreus 6, 13 a 15, olha lá. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior a quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa, tá? Então a gente pode concluir que esperar não é falta de fé de jeito nenhum, mas é confiar em Deus. Em Romanos 15, 4 e 5, Romanos 15, 4 e 5, Bárbara, beijo. Abração, pessoal. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar,
de uns para com os outros segundo Cristo. Amém? É interessante, né, Paula, que nós estávamos falando há pouco sobre você ter a paciência, mas uma atitude ativa, ou seja, você não tem que ser negligente. Mas aí a Paula até leu um texto interessante que vale a pena puxar, que vai falar sobre Abraão. E Deus vai dizer, através dessa palavra, que Abraão alcançou o seu propósito. Mas é interessante que nesse período do propósito de Abraão, talvez boa parte já conheça, outros não, durante 25 anos que Deus vai trabalhar na vida de Abraão, ele resolveu ser ativo, mas em algo que Deus não pediu. E aí é importante você fazer esse destaque. Quando eu falo assim, olha, se você está procurando um emprego, você tem que ser ativo. Você não pode ficar dormindo na sua casa esperando que um anjo bata a sua porta. Sabe, se você quer ser um pastor abençoado, você não tem que começar a estudar a Bíblia quando alguém te nomear a pastor. Você já se torna um pastor muito antes de ser nomeado a pastor. Davi, quando Deus vai chamar Davi, vai ungir Davi, Deus já olha para Davi e diz, olha, ele é diferenciado, ainda que ele não estivesse pronto para ser rei. Sabe por quê, amado? Como um pastor de ovelhas, ele se mostrava diferenciado. E quem se mostrava diferenciado como pastor, poderia um dia ser diferenciado como rei também. Pastor, como assim ele era diferenciado? Você vai descobrir mais adiante, quando ele fala com Saul, que Saul fica assustado quando ele se propõe a lutar com o gigante. Você vai ver que Davi vai falar, olha, na defesa das minhas ovelhas eu matei urso, eu matei leão, ou seja, ele era ativo ou não. Mas sabe, Paula, qual é o problema? O problema é que algumas ações nossas não são boas ao olhar de Deus. Por quê? Porque existe a atividade que você faz para se preparar para aquilo que Deus tem. E existe uma atividade, e isso eu preciso separar para vocês, que eu estou conversando aqui com a Paula, que é aquela atividade que eu estou dizendo, Deus, eu vou fazer por você. Opa, aí é o perigo, amado. Porque existe uma atividade que cabe a você e uma atividade que cabe a Deus. Sabe, Paula, naquele momento eu até acho que a intenção de Abraão era boa. Ele falou, olha, eu vou ser ativo, se Deus disse que vai me dar um filho, só que o que ele faz? Ele entra naquilo que Deus ia fazer, não é? Ele resolve tomar a serva dele e com a serva dele gerar um filho, e aí é o perigo. Quando eu entro numa atividade que não caberia a mim, e sim a Deus, aí é o perigo, né? Então existe essa dupla situação em que gera dentro de nós essa contestação, né? Exatamente. E não é tão fácil. A gente fala assim, mas não é tão fácil a gente entender, né? Se torna fácil quando a gente começa a entender algumas coisas que Deus quer nos falar. Então, o primeiro ponto que a gente colocou foi: esperar não é falta de fé. Sim. Esperar com paciência, sem desanimar e sem desistir. Primeiro ponto, certo? Agora a gente vai ver que aquilo lá que a Aline falou, que esperar ajuda nós a amadurecermos, né? Que foi o que você colocou também. Então, entre essa promessa e o cumprimento, né? Parece que Deus trabalha mais em nós do que propriamente numa situação fora. Sim, sim. Né? Ele trabalha Perfeito. mais aqui dentro do que fora. Então, Gálatas 4, 1 e 2 fala assim, ó: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade e nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. Sim, perfeito. Né? Foi o que o Eric Perfeito. colocou. Só para mandar nossos abracinhos aí, o Adam, beijão, Marcão, a Ju, que está lá em São Paulo, beijo, Ju, o seu Daniel, o Michel, beijo, gente, fica com Deus, muito obrigada, viu? Então foi o que o Eric colocou.
se você receber antes da hora, você vai fazer besteira. Sim, com certeza. Né? Tem uma historinha, só, você já conclui, tem uma historinha da lagarta, acredito que todo mundo já ouviu, que o menino começou a filmar a lagarta, enquanto ela ainda estava dentro do casulo, né? No tempo demorou, e ele filmando, no tempo que ele viu que ela começou a querer rasgar o casulo, né? E ela demorou dias nesse processo de querer rasgar o casulo, até que ele foi lá com muito amor, pegou uma tesourinha bem fininha e deu alguns piquezinhos assim no casulo, ajudando a lagarta, né? Ele achando que estava ajudando a lagarta a sair, né? Mas na verdade, quando ela consegue sair, ela é um projeto de lagarta e borboleta, porque ela não teve o tempo, o amadurecimento, né, das asas para que... Então, todo aquele processo que, ao olhar de fora, ele achava que estava sendo muito prejudicial para ela, lá dentro, o trabalho dentro do casulo era necessário. E é interessante isso que a Paula coloca, amado, porque você vê que a história que ela nos conta, que eu creio que pode ser até verídica realmente, é a história de que ele queria facilitar a saída da lagarta do casulo. Só que ele facilitou, entre aspas, só que ela, ao sair antes do tempo, não estava preparada. E talvez você pode falar, mas pastor, Paula, isso é uma história para borboleta, né? Mas, amado, raciocine conosco. Quando Deus coloca a mulher para gerar um filho, Deus não poderia ter dito, olha, vai formar o filho e do dia para a noite esse filho vai nascer? Não poderia. Por exemplo, não tem outras espécies, por exemplo, de animais que têm uma geração concluída em 2 meses, em 3 meses. E Deus prepara cada tipo de criatura para gerar no seu tempo certo. E daí quando a mulher vai dar à luz, o que ela faz? Em regra, ela vai ter um parto normal. E disse alguns estudiosos que é o melhor parto, porque é um parto que no processo da criança nascer, você está ajudando a formação dessa criança. E depois que nasce, imagina que a mãe poderia muito bem pegar e simplesmente o leite sair em abundância. Mas a criança precisa fazer um processo de sucção para conseguir obter leite. Vou dar um outro exemplo também. Na época que eu trabalhava como dentista, uma das coisas que nós aprendíamos é que, uma vez sendo necessária a mamadeira, né, você jamais deveria furar o bico da mamadeira, porque algumas mães tinham o costume de receber a mamadeira e olhar para o bico dela e dizer, puxa, mas o furinho do bico está muito estreito, não vai sair leite. Deixa eu ajudar meu filho, deixa eu fazer um buraco, uma cavidade, para que ele consiga tirar leite fácil. E descobriu-se que aquela força que a criança fazia no bico da mamadeira, e daí o pequeno furo, era para tentar aproximar o máximo possível da sucção feita no peito. Porque a sucção, ela permite que a sua mandíbula, a sua maxila se desenvolva. Então veja, Paula, até o processo do exercício de se amamentar trabalha no desenvolvimento da criança. E o que eu sempre falo, Deus deixa na natureza algo que acontece no espiritual. Deus diz, olha, mesmo o bebê precisa se esforçar, precisa ter uma paciência para obter o seu leite, né? E quanto mais nós adultos, quanto mais nós que estamos em formação espirituais também, né? E é justamente, né? Às vezes a gente tenta ajudar Deus e dá tudo errado. Exatamente. Dá tudo errado, né? E mesmo fazer o buraquinho no bico da mamadeira, exatamente, né? Então, algumas coisas, né? Alguns processos, nós, tanto na nossa vida, como no espiritual, como o Eric colocou, é necessário com que a gente passe esses processos. Amém? Carol, beijo. Vamos ver você por aqui. Amém? Vamos falar um pouquinho. Você comentou, eu coloquei alguns exemplos aqui que nem precisa falar. Mas Gênesis 40 fala do quê? Fala de José. José foi vendido pelos irmãos, foi preso,
Na prisão, ele revela 2 sonhos, certo? O sonho do padeiro e o sonho do copeiro, né? E ele fala lá, né, o sonho, e ele dá que um vai ser morto, o outro vai ser honrado. Legal. Quando ele fala, é o copeiro, né, que tem um sonho bom, que ele vai ser restituído, que Deus, o rei iria honrar a vida dele, ele fala assim, ó, lembra de mim quando você sair daqui, porque eu fui preso injustamente. Só que esse copeiro, ele só vai se lembrar de José depois de quanto tempo, gente? 2 anos. 2 anos. 2 anos e do nada ele lembra, né? Quando o rei está colocando os sonhos dele também, ele lembra, né? E fala assim, não, eu conheço um cara, né? Que pode te ajudar. E lembra de José. Será, Eric, aí é uma pergunta, né, minha, né? Será que José, nesses 2 anos, será que se logo depois que o copeiro tivesse saído da prisão, ele tivesse lembrado de José? Porque essa passagem que José fala para ele se lembrar que ele tinha sido preso injustamente, sim, se a gente for ler bem minuciosamente, a gente vai ver que é uma das únicas vezes que José se lamenta pela situação dele. Sim. Né? Que José, ele entende, acho que muito bem esses processos, né? E será que quando o copeiro, logo depois que saísse, falasse dele, será que o coração de José não foi trabalhado por Deus nesses 2 anos para que houvesse um perdão realmente, né? Para que quando Deus desse tudo que Deus iria dar para a vida dele, ele realmente amasse os irmãos, ele fizesse tudo aquilo que ele fez? São perguntas que às vezes a gente tem que entender. Eu gostaria até de falar a respeito. É uma pergunta que nós colocamos assim, talvez em muitas ocasiões de nossa vida. Por vezes a gente já está quase na cereja do bolo. E a gente diz, poxa, mas Deus, o bolo está pronto. E a cereja vai fazer pouca diferença. Mas lembra o que o pastor falou para vocês, ou talvez para grande parte que já nos acompanha há um tempo, que José era o espelho da vida de Jesus, né? Tanto que o nome José, Jósua, o nome Yeshua, tem uma mesma origem. Agora veja, quando que José vai governar, Paula? Qual a idade, você lembra? 30 anos. 30 anos. Quando que Jesus vai? 30 anos. 30 anos. Quantos anos José tinha 2 anos antes do copeiro anunciá-lo? 28. Então você, fazendo essa associação, você vai descobrir que Deus permitiu que o copeiro não falasse. Porque em algum momento, quando José diz assim, lembra-te de mim, não deixe de falar de mim, José estava de alguma forma dizendo, olha, quem sabe, com a ajuda da minha mão, ainda que Deus tenha usado a minha boca para interpretar, ainda que Deus tenha usado a minha vida para abençoar, quem sabe com um pouquinho da minha ajuda, eu consiga alcançar o meu destino que Deus tem. E quantas vezes eu como você, e fazemos assim, olha, viu, não esqueça de falar em meu nome, viu, olha, se você puder, me dê uma ajuda lá com o pastor, viu, Paula, você conhece o pastor daquela igreja, quebra esse galho para mim, me apresenta para ele, e às vezes a gente entende isso como positivo, e entende que a gente está apenas abrindo um caminho daquilo que Deus já tem, e não percebe, Paula, que muitas vezes aquilo que parece ideal a gente está querendo tirar a cereja do bolo. E às vezes essa cereja do bolo é o detalhe do bolo. Essa cereja do bolo é o detalhe das nossas vidas. Às vezes aqueles 2 anos finais iriam fazer uma diferença muito maior do que os 10, 12 anos anteriores, né? A Lili colocou, né? Entendo cada vez mais porque estou tão longe, né, Lili? Porque está aí, né? Mas Deus tem tempo para todas as coisas, né? Então, se fez necessário esse tempo também na vida dela, né? Dela tá lá. A Lili, sua irmã. A minha irmã está aí também, abração. E é justamente isso, né? Então, o único que pode realmente fazer com que a gente tenha esse tempo é Deus. Sim. Não é pastor. Não é líder, né? Se nós estivermos preparados para aquilo que ele tem,
move-se o que for necessário, mas vai acontecer. E talvez até as pessoas, quando viram que eu comparei a idade de José com Jesus, e nós sabemos que a Bíblia dá um valor importante, muitas vezes, sobre questões numéricas, talvez você possa dizer para mim, mas pastor, olhando na minha vida, sabe, eu já passei dos 30 anos, então já não era para ter acontecido na minha vida. Talvez você diga, pastor, eu já passei até dos 40 anos, por exemplo, de Moisés. Já não era para eu ter saído do Egito. Amado, Deus tem o tempo dele preciso para cada vida. Eu acho interessante, sabe, Paula, quando nós vamos pegar, por exemplo, a história de algumas pessoas, alguns Deus levanta às vezes com 20 anos, e ali ele deslancha a pessoa, e outros Deus vai deslanchar com 40, com 50, mas isso não torna o ministério daquelas pessoas menor, não torna o ministério daquelas vidas menos precioso, mas é que Deus respeita a natureza que Ele criou para cada um. Novamente eu vou falar, a natureza que Ele criou para cada um. Então, quando você diz assim, sabe Deus, por que eu preciso de 40 anos e o meu companheiro lá, o meu amigo, precisa de 30 anos? Será que eu sou menos capaz que ele? Amado, quem criou você para se destacar? Destacar assim, entre aspas, nem gosto dessa expressão, mas ser usado por Deus com 40 anos, foi Deus. Quem deu a medida de 40 anos para você foi Deus, ou 50, ou 60. A questão é você entender qual é a medida de Deus para você. Se 40, se 30, se 50, e andar nos passos do Kairós de Deus, ou seja, do tempo ideal de Deus para a sua vida. Então a gente pode falar que as únicas pessoas externas que podem nos parar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sim. E a única que pode parar dentro daí, nós somos nós mesmos. Sim. E não querer realmente esperar o tempo ou fazer com que as coisas aconteçam antes da hora, né? Ou seja, dando um jeitinho, ou seja, desistindo, né? Em oração, desistindo daquilo que Deus colocou no seu coração. E é muito triste, Paula, uma constatação, amados, que a Paula relata aqui a história de José, e quando José se depara com o copeiro e com o esquecimento do copeiro, muitas pessoas desistem nessa hora. Na hora que ela olha para a vida dela e fala, espera aí, eu já estou tendo revelação, eu já consegui discernir os sonhos, eu consigo ouvir a voz de Deus. E entenda que eu estou falando que eu sei que quando Deus usa a gente, tem gente aí na mesma situação. E diz assim, poxa, mas Deus não me revela para o mundo, Deus não me usa, Deus, então por que esses dons? Por que essa capacitação? E desiste ali com 28, 29 anos, quando Deus aos 30 ia te levantar grandemente. Ou seja, tem gente que desiste quase na linha da chegada da vitória, né? Quantos? E não é um nem dois, são muitos, né? É sim, Aline. Acho que Deus estava ouvindo, né, a gente? Porque eu também pergunto para Deus, eu também fico falando, Deus, mas e aí, né, o que vai acontecer, né? E a gente tem que parar, né? E entender que Deus está fazendo, né? E o outro ponto, a gente colocou 3 pontos, né? E o último ponto que a gente quer conversar um pouquinho mais são questões que existem além de mim. Né? Existe um quebra-cabeça imenso, sim, gente. Sim. Então a gente primeiro falou da individualidade, né? Que a gente tem que esperar não é falta de fé, né? Que Deus está nessa história, né? Que Deus tem muitas vezes que trabalhar muito mais dentro do nosso coração do que fora, né? Tem muitas coisas que Deus tem falado e tem feito, né? Então a gente colocou esses pontos. E existe um outro ponto que a gente vai se estender um pouquinho mais, que é justamente sobre essa imensidão desse quebra-cabeça, né? De não olhar só para dentro de nós,
né, que existe algo fora, existe um tempo também para todas as coisas, né? E aí, Paula, é a relação nossa com o projeto maior de Deus, que é a sociedade, é o mundo. Aí eu pego de novo a história de José e digo, Deus pensava que José tinha que chegar aos 30? Sim. Mas entenda que, por que aos 30 o copeiro se lembrou de José? Por causa que ele tem notícia que Faraó teve um sonho. Deus só vai dar o sonho para Faraó quando José já tem 30. Ou seja, José tinha um preparar pessoal, mas ele também estava encaixado num preparar maior, que era todo um contexto da nação que ele vivia, da local onde ele estava. Então entenda que talvez você diga, mas Deus, o tempo está passando. Se Deus tiver que parar o Brasil para poder colocar a tua história no tempo certo do Brasil, se você estiver andando alinhado com Deus, Ele para. Porque Ele não move toda a estrutura somente aleatoriamente, mas a engrenagem toda, ela é movida por uma igreja, por uma noiva que entende seu tempo. E aí que é o perigo, Paula, porque se uma peça dessa engrenagem falhar, o movimento já não caminha tão bem. E muitas vezes, por causa da peça falhar, por causa da peça não esperar o tempo, Deus é obrigado a trocar a peça. E aí é difícil. E aí é que a gente, né, hoje, né, quando eu orava à tarde, falei, Deus, não me deixa fora, Senhor, daquilo que o Senhor tem. Faz o que tiver que fazer, mas move dentro do meu coração o que eu tenho que fazer para se encaixar nessa engrenagem, para se encaixar nesse quebra-cabeça tão doido que Deus tem feito. E a gente tem visto isso quando Ele para o mundo e coloca a gente para orar. Sim. Coloca a igreja, principalmente a igreja, né? Às vezes as pessoas falam, o mundo não é igreja. Se colocar numa posição que Ele gostaria que a gente tivesse há tempos atrás, de repente. Sim, né? Com certeza. Beijo para as meninas, beijo para o Rodrigo. Bom ver vocês aqui, viu? Muito legal. E nesse quebra-cabeça todo, é muito mais além, sabe? Não é só olhar para dentro de mim, né? Não é só olhar para as minhas necessidades, né? Mas é para olhar para um algo mais, né? Para olhar para o que Deus tem feito. Em Eclesiastes, a gente falou semana passada, Eclesiastes 3, que fala que há tempo para todas as coisas. Sim, perfeito. Né? A gente já, né, leu, né, e a gente, né, começa, mas nossa, o que está acontecendo? Tem tempo para todas as coisas. E é interessante, amados, que talvez você olhe a história de José e tantas outras, mas se você for na Bíblia, você vai descobrir muitas outras histórias. Sim. Jacó, por exemplo, era escolhido de Deus. Deus já tinha determinado que Jacó seria realmente o escolhido. Só que ele tenta a todo custo, e pior ainda, a mãe dele entra na jogada para fazer acontecer o que Deus tinha, mas antes do tempo. E o que o irmão dele diz quando sabe da situação? Espera meu pai morrer, porque daí eu aceitarei as contas. Estou colocando claro numa linguagem nossa, com meu irmão. Ele pretendia matar o irmão. E amado, entenda o simbolismo disso. Toda vez que você tenta adiantar algo que mesmo que seja de Deus, você corre o risco de matar o propósito de Deus na sua vida. Quer um exemplo mais claro para você? Imagina uma jovem de 16 anos que recebe um entendimento de Deus, que Deus está preparando um esposo para ela. Mas ela está naquela expectativa dos seus 16 anos, que ela quer namorar, que ela quer um esposo. Ela está nas maiores das boas intenções. Mas de repente ela tem uma intimidade tão profunda com Deus, que ela descobre quem será essa promessa de Deus na vida dela e fala, agora eu vou até lá. Eu vou tomar a minha atitude. Quando ela toma a atitude dela, muitas vezes o namoro não dá certo. Por quê?
não era de Deus? Por que não deu certo? Porque entrou num tempo errado. Estou pegando um exemplo talvez simplista, um exemplo mais acessível, mas lança isso para as promessas de Deus em relação ao que Deus tem. Ah, Deus tem um pastorado para mim, Paula. Se alguém me nomear como pastor fora do tempo, eu vou fazer bobagem e posso destruir o chamado de Deus em termos ministerial como pastor na minha vida, por ter assumido antes do tempo que Deus tinha. Então, além de eu saber o propósito, além, né, muitas vezes a gente recebe profecia, a gente entende o propósito, eu tenho que entender o tempo. Sim. Os dois têm que andar exatamente juntos. E Amém? não é meu tempo, hein? É o tempo de Deus, não é o seu tempo, hein? Você que ora lá para Deus, Deus, por que não aconteceu ainda? Não é seu tempo, não. É o tempo de Deus. Amém. Você falou de Abraão e de Sara, né? Quando eles recebem a promessa, eles tentam ajudar Deus, né? E olha o que fala em Gênesis 16:12. Gênesis 16:12. Ele está falando de Ismael, né? Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então, a ajudinha que Abraão faz, né, e gera Ismael, gera, né, algo muito difícil. Vai causar né? um problema para o resto das gerações. Exatamente. Né? Para sempre, né? Deus não tinha como projeto Ismael. Deus tinha como projeto Israel de Deus, né? O Israel de Deus. Sim. E que não era Ismael, era Isaac. Né? Mas às vezes atitudes nossas vão trazer consequências, e essas consequências, ainda que Deus perdoe, ainda que Deus faça, às vezes vão nos acompanhar durante a vida. E Paula, a gente nunca deve comparar a nossa vida com a do nosso irmão, porque às vezes algo que é bom para o nosso irmão não é bom para nós. Eu lembro uma vez de um testemunho de uma mulher que ela dizia que ela não conseguia ter filhos, e ela disse que orando a Deus, Deus deu uma revelação para ela, que Deus tinha uma adoção na vida dela. E quando ela vai para o processo de adoção, e Deus faz todo o processo de adoção, logo depois que ela adota a criança, ela é engravida. Daí veio uma outra segunda história, de uma mulher que, ouvindo a história desta mulher, diz: olha, se eu não engravido, eu descobri o segredo de Deus. Ele quer que eu adote, para que na adoção Deus faça eu engravidar. Só que ela não engravidou. E daí você vai falar: mas como? Se Deus fez no primeiro caso, não fez no segundo? Porque são histórias diferentes. Não dá para nós dizermos que uma história funcionou com uma, vai funcionar comigo. Alguns podem ter um ministério lá nos Estados Unidos, outros no Brasil. Outros podem fazer um intercâmbio entre esses países. Ou seja, Deus tem uma forma de agir com cada um. E não adianta olhar para o seu irmão e dizer: ah, com ele funcionou, vai funcionar comigo também. Porque Deus não trata ninguém como igual. Afinal, se somos singulares, Deus nos trata como singulares. Entende? Amém. E lá em Gênesis 15, né, falando ainda de Abraão, né, Deus fala para Abraão da sua posteridade. Deus conversa com Abraão e fala com ele da posteridade. Gênesis 15, tá? No versículo 13, Deus fala que o povo, né, que será gerado por Abraão, ficará 400 anos sendo afligido. Amém? No versículo 16, ele diz que na quarta geração apenas o povo iria voltar para sua terra. Pois, aí, olha só o que fala lá, gente. Pois a iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Primeiro ponto, quando Deus fala de Abraão queria 400 anos o povo ficar afligido.
Deus não perde mão de nada. Ele tem o controle de todas as coisas, como tem o controle do coronavírus. Amém. Amém? Esse é o primeiro ponto que Jesus já falou. Deus já falava com Abraão 400 anos antes. E daí ele fala assim, por que o povo vai esperar? Porque a iniquidade ainda não se encheu. Existia algo fora que precisava acontecer para que o individual acontecesse. E é interessante que até em Apocalipse, em um dos textos, ele diz assim, porque ainda haverá mártires. Ou seja, eles vão estar lá no finalzinho da história e ainda terão mártires para entregarem a sua vida para Deus. Então tem coisas que a gente acha que Deus está sendo pego de surpresa, né? Puxa vida, 400 anos lá no Egito, coitado de Deus, ele não sabia, coitado, foram lá buscar trigo e lá ficaram presos e amarrados por tempos de escravidão. Amados, até a escravidão, entre aspas, na vida do servo de Deus, se estiver no objetivo de Deus, Deus tem propósitos. Se Deus tiver que te lançar, entre aspas, em situações que você acha que são cadeias, mas for propósito dele, entenda isso, porque tem gente que se lança em cadeias por escolhas próprias, tem gente que se torna escravo por escolhas próprias, mas se for projeto de Deus, ainda lá, Deus vai usar dessa situação para te abençoar. Então, a gente pode falar que esse tempo que eles ficaram lá, né, escravos, Deus, é claro que Deus já sabia disso, mas também porque Deus sabia de toda a história, de tudo que iria ter que trabalhar com eles, dentro do coração deles, de toda a história deles, né? Não é só, Deus não lança a gente em desertos, né, ou em situações porque ele é ruim, é porque coisas que precisam ser trabalhadas dentro da gente, né? Para que quando trabalhado em nós a gente consiga ir para esse lá fora, né? Se encaixar nessa engrenagem, nesse quebra-cabeça que Deus tem feito, amém? E aí a gente vai conversar mais um pouquinho agora sobre a história de Zacarias e Isabel. Perfeito. Amém? Zacarias e Isabel, gente, lá a história está lá em Lucas 1, amém? O que fala? Lucas 1:6. Lucas 1:6. Zacarias e Isabel, amém? Mãe e pai de João Batista, tá? E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, primeiro ponto. Zacarias e Isabel eram, gente que andava no caminho do Senhor. A gente está Lucas 1. No versículo 13, ele fala assim, o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Sua esposa dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Gente, peraí. A palavra fala que quando eles tiveram João, eles já eram de idade. Sim. Certo? Será que eles começaram a orar quando eles já eram de idade para ter um filho? Não. Não. Eles começaram a orar logo que eles casaram. Sim. Que eles não tiveram um filho, então eles começaram a orar desde quando eles casaram para eles terem um filho. E aí o que acontece? Espera. Eles estavam errados? Eles estavam em pecado? A palavra fala que não. Que não. Perfeito. A palavra fala que eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Mas, porém, todavia, contudo, havia um tempo necessário. Porque Deus não iria dar um filho para Isabel e para Zacarias. Ele iria dar o filho para eles. E é tão interessante, Paula, que calcula-se que Maria, que alguns entendem que tinha um parentesco de primo entre ela e Isabel, né? Tinha por volta dos seus 14, 13 anos, 15 anos no máximo. Por quê? Porque a menina geralmente era dada ao noivado na sua menarca, ou seja, na sua primeira menstruação, entendia ela-se como mulher, e ela então muitas vezes já era dada então
ao casamento, ao noivado, mais precisamente. Só que eu acredito que a linhagem ali, Isabel já não tinha a mesma faixa etária de Maria. Você sabe que as famílias naquela época tinham muitos filhos, né? E se você pegar essas famílias grandes aí, você vai descobrir primos que têm diferença de 20 e poucos anos. Então calcula-se que Isabel já tinha na faixa dos seus 40 e pouco, próximo lá dos seus 50 anos. E daí você vai falar, mas pastor, hoje uma mulher de 40 é perfeitamente normal. Só que na época, a média de vida era essa. Ou seja, eles já estavam, bem dizer, com os seus dias contados, né? Ah, mas pastor, Zacarias era sacerdote, Zacarias era usado por Deus, sim, mas qual a maior missão que Deus tinha na vida de Isabel e Zacarias? João. Então Deus esperou o tempo lá, o término final quase da vida deles, para começar a maior missão que Deus tinha na vida deles. A Bíblia não diz quanto tempo eles acompanharam a vida de João Batista, mas certamente até um tempo que ele pudesse caminhar com os próprios pés. Mas o que Deus tinha não passou, não importa o tempo. Sim, e é legal que, né, você falou da idade de Maria e idade de Isabel. Ou seja, era necessário que naquele tempo se gerasse João. Porque João iria ser o precursor antes de Jesus. Não podia gerar antes. Né? Tinha que gerar naquele tempo, por perfeito, isso era necessário perfeito. esperar. Muito bem colocado pela Paula, uma observação muito precisa. Entenda que João, ele tinha que vir numa época muito próxima de Jesus. Sim. Não adiantava ele vir 30 anos antes, 40 anos, mas a Bíblia nos deixa claro que a diferença entre eles era de aproximadamente 6 meses de idade. Ou seja, se Deus queria usar Isabel e queria usar Maria, tinha uma determinação no mundo espiritual. Uma vai ter 14, mas a outra já está lá na casa dos seus 40 e pouco, talvez 50 anos. E por que, pastor, amava mais Maria do que Isabel? Não, era apenas o propósito de Deus na vida de cada uma. E no tempo que Deus, porque se Deus quisesse fazer, pense comigo, que Isabel nascesse e tivesse idade mais próxima de Maria, ele não teria feito? Por exemplo, Isabel tivesse 18 e Maria 14, não poderia? Não poderia ter tardado o nascimento de Isabel, ou feito ela nascer numa outra casa para coincidir as idades? Mas o objetivo de Deus eram idades diferentes. Exatamente, por aqui, né? Então existem circunstâncias maior do que o nosso, só a individualidade. Deus tinha um filho para Isabel, amém? Mas ele tinha que nascer na época certa. E você sabe, no momento Paula, certo. Tem uma coisa interessante também aí. João Batista precisava de pais quarentão. João Batista precisava de pais maduros. Ah, tá. Ele precisava de pais que já tivessem uma vivência. Como é que você sabe isso? Porque Deus deixou ele gerar em João Batista só com essa idade. Então a formação de João Batista, Deus escolheu pais que tivessem mais idade. A formação de Jesus, ainda que José, segundo relatos, tivesse por volta de 30 anos, permitiu que Maria tivesse 14. Então, não adianta comparar, não adianta se dizer por que Deus demorou, por que sua mãe teve você com 40, outra teve com 25, ou porque o processo na sua vida demora mais, ou porque uns casam com 20 e outros com 40. Sem problema. O importante é que você esteja fazendo o que Deus escolheu para você. Amém. Suzy, um beijo. Muito bom te ver aqui, viu? Fica com Deus. Exatamente. E João Batista, né, como eu falei, Deus queria dar para Isabel, né, e para Zacarias um filho muito especial. Sim. Né? Lá em Lucas 7, 28, Jesus se refere a João Batista, né, como sendo o nascido de mulher, o maior dentro dos profetas. Então, o próprio Jesus fala de João Batista. Então, não era simplesmente um filho, mas era o filho muito especial que eles iriam receber de Deus. Então, tem um tempo para todas as coisas, amém? Existem promessas
atreladas a outras circunstâncias, promessas individuais, né, de cada pessoa, atrelada a outras coisas. Aliás, o que eu já vi de profeta nascendo em casa de pais mais velhos, quer mais uma prova? Pega a história lá de Samuel. Você acha que a mãe dele era novinha? Não, também não. Estava lá orando uma semana para Deus dar o filho? Eram muitos anos, a outra mulher já tinha diversos filhos. Sim. E a outra não gerava. Cássia, um beijo, perdão, Eric. Cássia, um beijo. Então, quando Deus tem, amado, Ele tem. Somos nós que limitamos Deus e determinamos, olha, Deus, o Senhor tem que me casar com 25. Onde é que está na Bíblia isso? Onde é que está na Bíblia que você, quando tiver 16, 17 anos, precisa já ter namorado ou precisa já ter casado com 20? Onde é que está na Bíblia isso? Ou que você pode ser pastor só até 30 anos, passou disso, não adianta mais. Somos nós que criamos regras que não estão na Bíblia. E essas regras que nós criamos é que se tornam enfados e peso para nós. Porque Jesus disse que o jugo dele é suave e leve. Pense nisso. Então, por isso tudo, gente, sabe, a fé, né, ela é realmente atrelada à paciência de você esperar e confiar no Senhor, de que Ele não esqueceu de você, de que no momento certo Ele vai agir e que existem outras circunstâncias maiores do que só a nossa vida, tá? Então, por isso é necessário com que a gente ore, com que a gente persista, mesmo que existam pessoas que queiram nos destruir, né? Vamos lembrar um pouquinho da história de Mordecai, né? Lá no livro de Esther. Mordecai, ele era um homem correto, né? E ele faz uma coisa para o rei, né? E nunca é honrado por aquilo que ele fez. Aí, num determinado dia, por acaso, que não é por acaso, o rei pega e fala, né, para ele pegar um livro e ler justamente o que Mordecai tinha feito. E o rei fala, mas o que foi feito para ele? Como foi honrado a vida dele? E Amã, né, que achava que o rei estava falando que queria honrar a vida dele e que Amã queria acabar não só com Mordecai, mas com todo o povo dele, né? Ele, né, faz tudo aquilo, né, para o rei honrar a vida dele, né, e honrar não só a vida pessoal, mas honrar perante a cidade toda. E é interessante, Paulo, até esse exemplo que você cita, porque todos nós um dia temos um tempo em que Deus usa os seus caminhos, as suas pontes, para abrir o livro e dizer o que foi feito para Mordecai. Hoje Deus pode estar abrindo o seu livro. Amém. Talvez você tenha que aguardar mais 6 meses, mais 1 ano, para Deus abrir e dizer assim, o que foi feito pelo João? O que foi feito pela Maria? O que foi feito por cada um de vocês que está sendo assistido? Amém. Mas, lembre-se que quando Deus abriu o livro, Mordecai já tinha sofrido muito com a perseguição de Amã. Hoje você pode estar no tempo que pode estar se sentindo perseguido por Amã. Deus, além das coisas não serem fáceis, tem gente que vem para me atrapalhar, para me julgar, para me questionar. Mas não se esqueça que a sua perseverança, a sua fé, o seu posicionamento vai fazer com que um dia Deus chame o rei e o rei diga, o que foi feito para Mordecai? O que foi feito para Marias, Paulos, Josés, Pedros e tantos outros? Por cada um, né, Eric? E Deus tem o seu tempo de recompensa, Paula. Sim, exatamente. Ele sempre recompensa aqueles que são fiéis a Ele. Então, quando você lê a história de Esther, é bem curtinha e é muito linda, né? Se você olhar e passar batido, você vai achar que foi por acaso que o rei pede o livro, né? E não foi, era o tempo de Deus, né, para Mordecai, né? E justamente sobre aquele que estava perseguindo ele, né? Então o próprio inimigo, né, dá ordem para o rei para honrá-lo, né? Não só honrá-lo perante a cidade, mas o próprio Amã tem que puxar, né, o cavalo com Mordecai em cima. Sim. Tudo contrário,
Então tem um tempo, e muito legal que o Eric colocou, tem um tempo que Deus vai abrir o livro para honrar a sua vida. Não desanima, continua persistindo, né? Quem sabe, né? Deus, como muitos pastores têm falado, o tempo de Deus abrir o livro do Brasil. Amém. Né? E acabar com tudo isso que a gente tem visto, que aos nossos olhos parece que nunca vai ter fim, que não vai conseguir fazer com que toda essa corrupção, com que tudo isso acabe, né? Mas tem o tempo do Senhor. Amém. Né? Então não desiste, Deus não está trabalhando só na vida do Eric, só na vida do João, Deus está trabalhando de modo geral, para que as coisas se encaixem. Amém? Tiago, nosso último versículo agora, Tiago 5, 10 a 11, fala assim, ó: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Amém? Amém. Então tem um tempo, gente, para todas as coisas. E hoje, né, entender, né, não só para vocês entenderem, mas para a gente entender, né, que a fé, né, ela é esperar com paciência esse tempo, né, que Deus irá. Aline, Deus vai honrar a sua vida aí onde você está. Lu, você está fora também, Deus vai honrar a sua vida aí onde você está, no tempo dele. Ele primeiro trabalha dentro de nós, mas fora, está dentro de nós, existe todo um processo que está ao nosso redor também. Imagina como se fosse um grande quebra-cabeça. E nós somos uma pequena pecinha nesse quebra-cabeça. Só que essa pecinha, ela precisa estar bem para a hora certa do Criador ir lá e colocar ela no lugar. Amém, gente? Adriana colocou: espere em Deus com paciência. Amém, Adriana? É isso mesmo. Amém. Esperar com paciência em Deus, que na hora certa, no momento certo, Ele vai fazer. E com todos, né? Eu coloquei a Aline, citei porque está longe, né? Coraçãozinho está apertado, mas com todos nós, há tempo de todas as coisas. Não desista, não desanima. Deus não esqueceu de você. Deus não perdeu a mão quando Ele colocou todo mundo dentro de casa por causa do coronavírus. Ele sabe todas as coisas. Ele tem nos colocado para orarmos, para realmente não desistirmos. E estamos todos guardados na mão dele. Amém, gente? Amém. Alguma pergunta? Gente, eu tenho que mostrar. Peraí, pastor. Olha só, que coisa linda. Eu não tinha visto ainda, gente. Olha só. Olha que lindo. O pastor trouxe a Torá para nossa aula hoje. Meu marido está doido já para pegar. Eu não tinha visto ainda, não tinha lido ainda. Mas é muito legal. Amém? Só para a gente dar um agrado aqui, né? E realmente honrar também a vida do pastor. Amém, gente? Não sabemos se semana que vem estaremos aqui da mesma forma, né? Mas estaremos, né, no discipulado às quintas-feiras, né? Fazendo às 6h30. Vamos ver como que vai ficar, né? A gente não sabe. A tendência, amados, é como que a prefeitura determinou mais 15 dias. A tendência é até dia 22 nós estarmos ainda no online. Amém. Mas nós vamos notificar a todos vocês se vamos fazendo online ou se nós voltamos para a sala, né? Deus vai nos direcionando em tudo isso, né? Exatamente. O importante é que vocês perseverem. Amém. Esperem com paciência, porque a palavra diz: felizes os que perseveram. E sabe por quê? Porque os que perseveram alcançam a bênção de Deus. Amém. E o seu cuidado. Amém? Amém. Persevera, gente. Persevera que vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Amém. Eu já falei um oizinho pra câmera. Bom, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tá? Obrigada por mais um dia muito, muito legal. Muito legal, Aline, conversar, por mais que seja assim com você, muito interessante, muito legal mesmo, tá? E que a gente esteja firme. Eric, faz uma oração pra gente encerrar. Amém. Amém. Pai, queremos colocar cada vida, Senhor, que o Teu Espírito de discernimento, Senhor, traga um entendimento, Senhor, entre o Teu querer, o Teu esperar, o Teu agir, Senhor, o agir que cabe a nós.
E que essas palavras que foram ditas, essas orientações que aqui foram passadas, comecem a fazer parte de cada vida que está ali do outro lado, Senhor. A começar em nós, Senhor, que nós possamos esperar, Senhor. E, ó Pai, que nesse tempo de luta, que o Teu Espírito, que é aquele que nos renova, aquele que nos fortalece, Senhor, possa ser um conosco e com cada vida que está aí do outro lado, Senhor. Como sacerdote, eu abençoo e determino sobre cada um a Tua bênção, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Amém, gente. Um grande abraço a todos. Obrigado aí pelo carinho de vocês de ficarem com a gente mais uma vez. Amém. E não se esqueçam, domingo de manhã tem escola bíblica também, tá bom? Amém. Se puderem participar, participem também. Legal. Beijão, gente.